porque o nosso diretor executivo precisa de um pouco mais de tempo para poder fazer sua exposição. Convido o pastor Bruno Silva, promotor institucional, para também trazer a sua palavra. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, senhoras e senhores, excelentíssimo senador Zequinha Marinho, aos demais que compõem a mesa, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós tributamos ao Senhor Jesus nessa manhã toda a honra e toda a glória por este momento, por poder celebrar esta data tão especial do Jubileu de Diamante. Foi por causa dele que nós estamos aqui. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um lema, e o lema é semear a palavra que transforma vidas. Quando Jesus proferiu o discurso por meio de parábolas em Marcos capítulo 4, ele diz que o semeador que semeia, semeia a palavra. E nós que estamos aqui, podemos observar no texto que os tipos de solos são diferentes. O trabalho é árduo de semear a palavra. As reações são diferentes. Mas o que nos faz avançar e prosseguir é a certeza que essa palavra não muda. Os solos mudam. Aquele que semeia muda, mas a palavra não muda. E por essa palavra que é imutável, nós estamos aqui hoje, transformados e regenerados e celebrando ao Senhor por 75 anos, onde a palavra tem sido semeada. Desses 75 anos, reverendo Erni e pastor Gibson, quase uma década da minha vida tem sido dedicado à Secretaria Regional de Brasília, ao relacionamento com igrejas, pastores, dos quais eu saúdo aqui, de diversas denominações. E Deus me presenteou nessa manhã, ao completar 38 anos de idade, poder celebrar juntamente com vocês, não só o jubileu, mas mais um ano de vida que Deus me permitiu, de fazer parte da semeadura da palavra de Deus. Por isso, quero agradecer a iniciativa do senador Zequinha Marinho, ao nosso ministro, aos demais, ao seu gabinete e aos companheiros de trabalho, a Rose, aos Santos e a todos os pastores. Meu muito obrigado, Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Bruno. Parabéns. Deus continue te dando vida alegre, abundante. Palavra também agora com o diretor, ou secretário, digo melhor, regional, por 5 minutos, pastor Gibson Santos. Bom dia a todos, de saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo também, e quero nesse momento cumprimentar nessa sessão solene Vossa Excelência, senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, senador, por essa honra concedida à Sociedade Bíblica do Brasil, que Deus ele permaneça abençoando o seu mandato, a sua vida, lhe dando prosperidade juntamente com o seu gabinete. Eu quero cumprimentar também Vossa Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor André Mendonça. Cumprimento também Vossa Excelência, senhor senador Carlos Viana, senadora Damares e também o embaixador Daniel Zonshine. E também o nosso querido pastor Ronaldo, que aqui representa a CGADB, de onde eu também sou membro e ministro em Recife e agora aqui em Brasília. Cumprimento o nosso querido diretor executivo, nosso reverendo Erni Zaibert. Muito obrigado por estar conosco aqui. Caminhamos juntos alguns dias de celebrações e agradecendo a Deus pela vida da Sociedade Bíblica do Brasil também. Quero cumprimentar aqui o pastor Elias Castilho. Aqui ele representa o Diretório de Voluntários da Sociedade Bíblica do Brasil. E em nome do nosso pastor Elias Castilho, eu também cumprimento a todas as igrejas, pastores e pastoras que aqui estão representados, que representam os principais membros e parceiros da missão da Sociedade Bíblica do Brasil. E quero cumprimentar também toda a equipe de colaboradores da Sociedade Bíblica do Brasil. O trabalho não se faz sozinho, o trabalho se faz a muitas mãos. E aqui eu deixo minha gratidão à nossa equipe aqui em Brasília. É uma honra viver esse momento. A Sociedade Bíblica do Brasil ela foi fundada há 75 anos, no dia 10 de junho de 1948. Fundada assim, como estamos, uma reunião que participaram pastores e pastoras no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, assim como foi essa reunião, a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada no Rio de Janeiro. Fundada pela igreja, fundada para servir a própria igreja, com um lema:
dar a Bíblia à pátria. Esse é o lema da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu poderia trazer aqui alguns números para ilustrar o papel da Sociedade Bíblica do Brasil em nossa nação. Mas, ao invés disso, eu quero fazer um destaque a partir da perspectiva do livro. Que coisa assombrosa é um livro! Acerca deste livro, a Bíblia Sagrada, o salmista, no Salmo de número 119, verso 11, ele diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Ele guardou a melhor coisa, no melhor lugar, dentro do coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. O livro é um objeto plano, feito de uma árvore, com partes flexíveis nas quais estão impressos muitos rabiscos escuros, até às vezes muito engraçados, esses rabiscos. Mas em uma olhada, estamos dentro da mente de outra pessoa através do livro. Através do milênio, um autor fala clara e silenciosamente dentro de nossa cabeça, diretamente a nós. Esse é o papel do livro. Escrever talvez seja a maior criação ou invenção humana, unindo pessoas estranhas que jamais se conheceram, unindo cidadãos de épocas distantes. Os livros, eles rompem os grilhões do tempo. Um livro pode ser a prova de que o ser humano pode até fazer mágica. Mas a Bíblia, ela não é apenas mais um livro, ela é o livro dos livros. Ela é a prova de que o Criador se comunica com as suas criaturas. Rui Barbosa, o polímata brasileiro, ele disse acerca da Bíblia: se eu a coloco abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em cima dos livros da minha cabeceira, ela é a autoridade de todos esses livros. A Bíblia Sagrada é um livro de valor incalculável. Johannes Gutenberg, em 1450, enquanto criava o movimento mais importante acerca da tecnologia, a prensa dos tipos móveis, ele reconheceu o valor da Bíblia Sagrada, sendo o primeiro livro impresso no mundo. A Bíblia, ela é testemunha ocular dos acontecimentos que moldaram a nossa humanidade. É o livro mais odiado, é o livro mais amado. É impossível estarmos indiferentes à Bíblia Sagrada. É o livro que apresenta a pessoa mais importante da história, Jesus Cristo. O livro que possui os valores mais importantes da história: amor ao próximo, perdão, honestidade, compromisso e integridade, defesa dos menos favorecidos e desamparados. Mas, além disso, a Bíblia é a prova de que o Criador se comunica com as suas criaturas. A SBB celebra nesse momento a Bíblia. Não qualquer livro, mas a Bíblia. A Bíblia é o livro que transforma vidas. E a nossa missão é promover a Bíblia na sociedade brasileira. Que ela continue sendo lida, que ela continue sendo crida e que ela continue sendo compartilhada, semeando a palavra que transforma vidas. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito boa palavra. E agora, então, nós vamos ouvir nosso secretário, eu digo melhor, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, reverendo Erni Seibert. Por favor, com o tempo que desejar. Excelentíssimo senhor presidente, requerente dessa sessão, senador Zequinha Marinho, que tive a honra de conhecer pessoalmente há poucas semanas atrás, e uma grande alegria pelo conhecimento da região, onde ele vive, e admirar mais de perto o seu trabalho. Em seu nome, eu saúdo a todas as autoridades que estão aqui à mesa e a todos os que estão aqui também no plenário. É muito complicado falar sobre a Sociedade Bíblica do Brasil. É muito difícil explicar o que é a Sociedade do Brasil, Bíblica do Brasil, para alguém que não conhece. Porque ela é uma organização que, numa linguagem assim da semiótica, ela é polissêmica, ela tem muitas perspectivas de ser vista. Por exemplo,
Quem vai lá na Amazônia, onde a senadora Damares entrou no barco e faz uma viagem com o barco, visitando os ribeirinhos, é isso a Sociedade Bíblica do Brasil? É isso. Quando a gente faz, como há pouco me avisaram, que foi renovado o convênio que nós já temos há muitos anos com a Universidade Federal do Pará, e que faz um desenvolvimento na área da pós-graduação, muita pesquisa de pós-graduação foi feita a partir desse trabalho do Luz da Amazônia, mas é uma organização educacional, também é. Se alguém vai em Barueri, no Museu da Bíblia, ou no Centro Cultural da Bíblia, no Rio de Janeiro, e faz uma visita e diz, isso aqui é a Sociedade Bíblica, também é. E se alguém vai no Centro de Produção de Escrituras de Barueri e vê aquelas máquinas rodando Bíblias, a grande maioria em português, mas também em línguas que são pouco conhecidas, já publicamos em mais de 40 línguas, mais de 50 línguas, perdão, e a pessoa diz, mas como é que faz tudo isso? É uma mesma Sociedade Bíblica do Brasil, então é muito complicado. Mas eu prefiro falar de uma outra maneira. É uma sociedade da Bíblia, uma sociedade da Bíblia. E ela foi fundada numa época muito especial, 1948. Há pouco estava aí o embaixador, é o mesmo ano que Israel foi fundado. E é uma época, assim, histórica para depois da história da humanidade. Pouco antes havia terminado a Segunda Guerra Mundial. Quem conhece a Europa e já visitou alguma coisa da Europa e procura voltar 70 anos atrás, a nova geração quase tem dificuldade de fazer esse retorno, que não é tão grande na história da humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, ali de cada lado das trincheiras, a grande maioria eram irmãos na fé, um dando tiro no outro. Triste, não é? Quer dizer, os irmãos aliados e os irmãos do eixo, eles aos domingos, eles iam na igreja ler a mesma Bíblia. E quando se deram conta disso, do horror que foi a guerra, as sociedades bíblicas que já havia espalhadas pelo mundo, e os líderes das igrejas se reuniram em 1946 e disseram, nós temos que dar um destino melhor para o futuro da humanidade. A humanidade precisa de algo melhor do que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial uns com os outros. Nós precisamos descobrir um caminho para a paz. E acreditaram que a Bíblia poderia ser um instrumento para promover a paz na história da humanidade. Impressionante esse momento. Aqui no Brasil havia 2 escritórios de sociedades bíblicas. O trabalho já havia começado lá no tempo do Brasil Império. Em 1808, quando o imperador de Portugal, Dom João VI, veio ao Brasil e abriu os portos às nações amigas, naquela ocasião, lá na Inglaterra, uma recém-fundada sociedade bíblica, a primeira da história da humanidade, que veio por causa do trabalho da menina Mary Jones, aquela sociedade bíblica resolveu imprimir 20 mil Novos Testamentos e mandar 12 mil desses Novos Testamentos na tradução de João Ferreira de Almeida, que até hoje é lida aqui no Brasil, a mais lida, e mandar para o Brasil. Eles chegaram aqui de navio em 1809 e foi a primeira distribuição da Bíblia aqui em território nacional. Foi desde o Baixo Amazonas até Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, começou a ser distribuída a Bíblia. E aí começou a distribuição. Em 1948, quando as igrejas, os cristãos se reuniram no Rio de Janeiro, eles queriam isso também, eles queriam uma pátria melhor. E o seu lema na época era dar a Bíblia à pátria. Usaram essa palavra, não é dar a Bíblia aos brasileiros, a pátria. Porque eles entendiam-se parte dessa nação brasileira e esse trabalho já foi muito
elogiado aqui pelos que ocuparam a tribuna e falaram antes, como ele se integrou com a história do Brasil. A Bíblia faz parte dessa história no nosso país. E se nós olhamos agora para o momento que nós vivemos, 75 anos, e jubileu dá para fazer isso, olha para trás, lembra, olha para o momento que vivemos e olha para o futuro. Como é que está a questão? Hoje, embora se fale de 6 milhões de Bíblias distribuídas em papel, o digital, na leitura da Bíblia no Brasil, é muito mais forte. Somente das traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, no ano passado, o último ano da pandemia, foram lidos mais de 2 bilhões e 700 milhões de capítulos. 2 bilhões e 700 milhões de capítulos. O digital, porque cada vez que alguém acessa o digital, fica registrado que alguém acessou um capítulo, ele nos mostra isso. E por que tanta gente, através de pequenos aparelhos como um celular, ou um computador, ou um tablet, foram buscar a Bíblia? Por que 2 bilhões, 1/3 da humanidade, poderia ter acessado a Bíblia em português? E não é tão grande a população dos 8 bilhões de habitantes do mundo, os que falam português, são pouco mais de 200 milhões. Por que isso? Porque é na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora que a vida parece não fazer mais sentido, que a gente procura as coisas fundamentais. E a Bíblia é uma dessas literaturas fundamentais do ser humano, que lhe faz pensar novamente como deveria ser a vida. Então, a Bíblia tem esse trabalho muito importante. E se a gente olha para o futuro, ainda tem lugar para a Bíblia na história da humanidade? Ou será que terminou? Já tudo que tinha para fazer, terminou. E a gente tem que dizer, olha, o trabalho parece que mal começou. A Bíblia faz muita falta. Se você pensar no ser humano de hoje, o que é o ser humano, as pessoas estão perdidas, tentando por si próprio encontrar saídas. E na história da humanidade, sempre quando o ser humano buscou as suas saídas, ele precisou de algum amparo que conduzisse o seu pensamento. Quando a gente pensa nas famílias, elas precisam de alguma coisa, porque a família não foi criada, não foi feita para terminar em briga, mas para terminar em amor. E se a gente olha para o futuro da família, a família precisa se estruturar de forma diferente do que pensa. Ela precisa de alguma mensagem que ajude a novamente reencontrar. As crianças, nossos jovens precisam disso. Se vocês pensam na vida da sociedade, a gente precisa superar as polarizações e superar as brigas que a gente mesmo por vezes cria. E aí a Bíblia, de novo, pode nos ajudar em muito. Então, a Bíblia é um livro desse que traz paz. Aquilo que ela fez no fim da Segunda Guerra Mundial, e que os líderes mundiais se reuniram, ela continua fazendo. E é preciso ter humildade. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos nada. Nós precisamos de orientação, precisamos de conselho, precisamos de sabedoria. E a Bíblia é um desses livros de sabedoria, sabedoria acumulada através dos milênios e que mostra o ser humano e onde o ser humano se encontra como um reflexo daquilo que ele é. Então é importante esse trabalho que a Sociedade Bíblica faz. E a gente vê como isso acontece na transformação. Eu vou contar, e com isso eu encerro, uma dessas histórias que mais me impressionou dentro do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Um grupo de voluntários lá em São Paulo, na Grande São Paulo, foi visitar um presídio. O presídio, se a gente olha a sociedade como elos unidos, o presídio às vezes é o elo mais fraco da sociedade e de todo o componente, de todo o tecido social.
aqueles voluntários que foram lá para trazer uma palavra de ânimo, de amor para aqueles que estavam lá presos, encontraram um moço, um jovem de 20 e poucos anos. E ele contou o seu drama de vida. Ele era um dependente químico. Ele era um dependente químico que tinha estabelecido uma família com uma mulher, uma esposa, e com aquela mulher ele tinha um nenê, um bebê. E aquele bebê que ele tinha, ele queria fazer o melhor por aquele bebê. No entanto, ele tinha um problema na sua vida. Ele era dependente químico, ele e a mulher. E aí, com aquele bebê ainda no seu bercinho, eles disseram, vamos ter uma noite especial. E acharam que eles teriam a noite especial usando e abusando da droga. E quando ele entrou no surto da droga, ele não se lembra exatamente do que se passou, mas por suas mãos, aquela criança foi morta. E ele depois foi preso quando isso se descobriu, e lá estava ele no presídio, e ele fazia uma pergunta para aqueles jovens voluntários que foram visitar o presídio: tem esperança para mim? Não era uma pergunta, era uma pergunta existencial profunda. Tem esperança para uma pessoa assim? Se eu fosse o pai daquela esposa e o avô daquela criança, o que eu diria? Eu teria dificuldade de responder. E aí eu perguntei para aqueles jovens, o que vocês disseram? E eles disseram, olha, na Bíblia diz que em Jesus há esperança, sempre. Há esperança sempre. E é essa mensagem que a Bíblia traz. Há esperança sempre. Por mais difícil que seja a situação humana, há esperança sempre. E essa mensagem é que se difundiu no nosso país ao longo desses anos, e pela mão de voluntários. Se vocês pensam em 6 milhões de Bíblias, e nós temos em torno de 500 funcionários para fazer todo esse trabalho, vocês veem que não é possível fazer isso tudo, se não fossem milhares de voluntários. Só de acordos de voluntariado, temos mais de 12 mil voluntários trabalhando, fazendo esse trabalho. E isso é a força das pessoas que creem em algo que a vida pode mudar, que creem na Bíblia Sagrada. Eu agradeço muito, senhor senador, por essa homenagem. Agradeço de coração. Sinto até que vocês são muito queridos, elogiaram, exageraram nos elogios. Obrigado, vocês são muito queridos. Vocês também que compareceram, muito obrigado, muito obrigado. A gente ouve tantas palavras de carinho. E quando eu digo isso, eu não estou rasgando cedo, eu estou dizendo que eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas dificuldades, e eu estou na liderança de um trabalho que é tão grande, tão bonito. Eu agradeço muito por isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, reverendo. Eu quero só fazer uma inversão de pauta aqui. Nós estaríamos aqui programando a música com a cantora Lília Duarte, mas eu quero ofertar aos nossos queridos diretores da SBB uma singela homenagem, e eu pediria ao nosso querido Carlos Viana, senador Carlos Viana de Minas, e a senadora de Brasília aqui, Damares, que ali, lá embaixo, possam homenagear ao reverendo Erni, ao pastor Bruno, ao Castilho e ao Gibson, por favor, ali na... Não, lá em frente, ali, lá é melhor. Então aqui na frente mesmo, então tá bom. Maravilha, tem um espaço sensacional. Solicitamos nossa cantora que se aproxime para a tribuna, a fim de que possa louvar a Deus por esse momento muito especial
Pastor Gibson, que é o secretário regional, atende aqui o Distrito Federal e região. Pastor Elias Castilho. Ah, o Elias. Não, o Elias está ali. Pronto. Elias Castilho, homem do diretório dos voluntários da SBB aqui em Brasília. Eu também lhe amo, pastor. Pastor Bruno, que é o homem da promoção. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar na tua perfeição. O céu e a terra e os vastos oceanos me vêm falar da tua perfeição. Vamos adorar? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilha e agradecido venho também a mim, minha vida te ofertar. Todos, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
reconhecemos, Senhor, a tua grandeza e a tua supremacia. Grandioso, oh, quão grande és tu. Muito obrigado, Lília. Que bom. Quero registrar com alegria também aqui presente o pastor Giovanni Neres, presidente da CEADIF. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe. A gente não pode concluir um momento tão especial como esse sem oração, né, mano? Façamos isso agora. Eu quero chamar aqui um parente que eu conheci hoje, ainda há pouco, pastor Antônio Marinho, por favor, à tribuna, e todos nós de pés, para que a gente possa louvar e adorar a Deus pela sociedade bíblica, pelo trabalho, pelo material, enfim, por todo esse braço de apoio à igreja brasileira que ela representa para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja para sempre o teu nome, Senhor. Graças rendemos na tua presença neste momento, pelo privilégio deste ato aqui nesta Casa do Povo, em que estamos celebrando 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Ó Senhor, e desta Casa do Povo, nós te oramos agradecendo, porque a tua palavra é destinada aos povos, meu amado Senhor. Obrigado por esta iniciativa, que o teu nome está sendo glorificado neste dia. E pedimos ao Pai que esta sociedade, que tem por finalidade disseminar a tua palavra, que ela prossiga neste propósito que certamente nasceu no teu trono, Pai. Muito obrigado, porque para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Oramos e agradecemos, Pai, no nome que está sobre todo nome, o precioso nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Quero aqui agradecer a cada pastor, a cada liderança, a cada membro da igreja, de uma forma muito especial aos diretores da Sociedade Bíblica, Reverendo Erni, por todo o trabalho que se faz Brasil afora, Gibson, que é aqui da capital. Cadê o Elias? Elias, onde está? Está ali. Elias, que é um irmão, um amigo paraense do Baixo Amazonas, só vai de barco e olha lá, né? Prainha, pastor Bruno, todo mundo, gratidão a Adete, nosso pastor Ronaldo, Ruimar e todos os outros que aqui vieram, senador Carlos, senadora Damares, enfim, a todos. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço mais uma vez as personalidades que nos honraram com a sua participação. A sessão está encerrada.